Bom dia, pessoal. Eu sou a Bruna, eu trabalho aqui como pesquisadora no Laboratório de Inovação aqui da Sênior e eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse ciclo de palestras, eu estou muito contente de estar conhecendo vocês. Queria dizer que eu já estive no lugar de vocês também, já passei por toda essa apreensão. Meu Deus, como vai ser? Será que vai dar certo? E assim, queria dizer para vocês que sim, dá certo, é só ter paciência, se empenhar, terão dias que serão difíceis, mas com persistência todo mundo chega lá. Quer se apresentar, Ingrid? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ingrid. Eu também sou pesquisadora ali na Sênior. E a área de TI apareceu para mim, não foi como eu esperava, né? Na verdade, eu tinha outro background, né? Eu fiz engenharia civil, mas acabou que algumas skills que eu tinha tiveram um grande match, né? Com essa área, que seria a habilidade de raciocínio, analítica, matemática. E claro, né, toda essa nova onda, essa novidade que está surgindo com essas revoluções da inteligência artificial, ciência de dados. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, né, para mostrar um pouquinho para vocês, assim, essa área mágica que brilha tanto nos nossos olhos, que a gente gosta tanto de trabalhar, né, e talvez deixar um pouco mais claro para quem gosta dessa área, ou talvez possa se identificar com essa área também e vir junto com a gente, né, participar disso. Isso aí. Bom, eu vou abrir aqui a apresentação para Deixa eu compartilhar tornar com a vocês. apresentadora, Bruna. Uhum. Deixa eu só. Galera, eu também não sou desenvolvedora, estou aqui na área de programação há um ano, digamos, né? Então, não tenham medo. No fim, tudo dá certo. Bom, tá todo mundo vendo a minha tela? Sim, estamos vendo, Bruna. Bom, vou colocar aqui no modo de apresentação. É, então, como a gente havia falado, a gente faz parte da Sênior e potencializar negócios, potencializar pessoas e impulsionar negócios é o que nos move e assim fazemos história com propósito. Então, assim, esse é o nosso lema, o nosso legado e, assim, eu tô aqui faz 2 meses, eu posso dizer que realmente é o que acontece aqui dentro. Acho que todo mundo que trabalha aqui na Sênior é muito feliz nisso, né? Que a gente sabe que tem ambientes que não são tão inclusivos, assim, não apoiam tanto o desenvolvimento humano. Bom, a gente vai falar um pouco de data science para vocês, né? Ou ciência de dados na tradução. Aqui a gente disponibiliza para vocês o link do nosso LinkedIn, né? Caso vocês queiram. Eu sou engenheira também, como a Ingrid. Eu tenho pós-graduação em inteligência artificial. Eu também fiz tecnologia em produção e mestrado em engenharia elétrica. E a Ingrid é engenheira civil. Ela estudou no exterior durante um tempo, trabalhou com Big Data. E agora a gente está aqui contribuindo com a Sênior na parte de inovação e dados, né? Então, a Sênior é uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores, ela tem 100 canais de distribuição pelo Brasil e a gente tem mais de 155 prêmios em diversas categorias. E recentemente, né, ontem, a gente teve uma grata surpresa que a gente está entre as 20 melhores empresas para se trabalhar, né? Então, ontem foi um dia bem festivo por aqui. Aqui é o nosso laboratório, né? A gente queria poder trazer vocês para conhecer pessoalmente, mas a gente disponibiliza uma foto. É um lugar bem bacana, bem futurista. Tem até um conceito de Star Wars para quem conhece, né? Então essa divisão em preto e branco, né? Do Darth Vader, do lado negro da Força, tal. E aqui é onde a gente trabalha, faz reuniões. A gente, às vezes, na terça tem o Dreams Day, né? Que é o dia que a gente discute metas, faz o replanejamento, come sonho. Então, é um lugar bem legal e sempre voltado para essa questão da inovação.
Bom, então, entrando agora em Data Science, antes de tudo isso, eu queria fazer para vocês uma introdução para que vocês entendam do porquê que esse assunto vem sendo falado com tanta frequência, né? Então, isso tudo faz parte de uma revolução que está acontecendo no mundo inteiro a partir dos anos 2000. Então, essa revolução envolve inteligência artificial, robótica, Big Data e outros assuntos, assim como ciência de dados, né? Então, antes, bem no comecinho, a gente teve outras revoluções, né? A primeira delas foi a mecânica, onde o trabalho do artesão foi substituído por máquinas, né? Depois, a busca por novas fontes de eletricidade, o conceito de produção em massa, de novos layouts. Depois veio a terceira revolução, que é mais na parte da automação, onde o homem começa a interagir melhor com a máquina, e agora da inteligência artificial com esse aperfeiçoamento da automação, né, onde as máquinas conseguem ter um software embutido para tomarem suas próprias decisões. E o legal de tudo isso é que as empresas também estão conectadas pela internet, né? Então, se antes cada empresa fazia um pedacinho de uma peça, hoje em dia é diferente, né? Elas conseguem conversar em tempo real. Hoje a gente tem também a inserção de dispositivos inteligentes que se conversam numa casa, por exemplo, né? Então, isso tudo faz parte dessa revolução que a gente vem vivendo. Bom, a gente sabe que cerca de 90% dos dados disponíveis no mundo foram produzidos nos últimos anos, né? Então, isso também faz parte dessa revolução que a gente está vivendo. É uma quantidade massiva de muitos dados. Aqui a gente tem uma figura, só para vocês terem noção de como tudo isso acontece, né? O YouTube, em 1 minuto por dia, gera 500 horas de vídeo. O Instagram, 347.222 stories. O Facebook tem 150 mil mensagens de compartilhamento. Então, imagina a quantidade de dados que são gerados em um dia, né? Se tudo isso é em 1 minuto, em um dia, o quanto de volume de informações são geradas, né? Mas por que tudo isso? Por que essas empresas estão tão interessadas em gerarem dados? Bom, tudo isso vem de um novo conceito que as empresas estão implantando dentro de si, né, que seria a cultura voltada a dados, a cultura data driving. O que seria isso? Um conjunto de ferramentas e habilidades baseadas em dados. Então, todos os dados que são gerados, eles são aproveitados internamente nos processos empresariais. E a captação desses dados, ela também tem algumas vantagens, né, que a gente pode dizer em relação aos outros processos anteriores. Por exemplo, ela gera uma maior riqueza de informações. Se antes as pessoas tomavam decisões baseadas em experiências, em o que elas observavam, né, em achismos, digamos, hoje com esse apoio de dados, elas conseguem ter um maior embasamento, né? Tem um conjunto de informações mais relevantes. Com isso, elas também têm decisões mais precisas, porque são baseadas em fatos, né, em dados, e não em impressões, e elas conseguem prever tendências, porque conforme você vai observando um processo por meio de dados, você consegue ter uma maior visualização do que pode acontecer. Às vezes, é um processo em um ciclo repetitivo, né, digamos. Bom, aqui é um pouco da fábrica de conhecimento. A Ingrid vai explicar para vocês com um exemplo de case do Google. E aí acho que vai ficar um pouquinho mais claro tudo isso que eu venho dizendo. Tá bem. Bruna, acho que vai ter que passar para mim os slides, tá bom? Tranquilo. Então, gente, como a Bruna falou, a gente está ao tempo todo gerando dados, o tempo todo. E tem muitas empresas que estão se aproveitando desses dados e fazendo dos dados o seu produto, o seu faturamento. Hoje, por exemplo, a gente tem em cultura de dados grandes empresas representadas nessa figura. Nós temos a Amazon, nós temos o Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla. Todos eles tendo que o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo,
mas são os dados. Então, gente, quando a gente vê esses dados sendo gerados a todo momento e a gente consegue tirar valor deles, nós temos a importância do profissional de ciência de dados, né? Nós, cientistas de dados, fazemos esse grande processamento e a gente consegue tirar o valor de tantos dados que a gente não sabe de onde está a importância deles, a gente consegue tirar valor e tirar insights deles. Então, o próximo, vou mostrar um pouquinho como é que é o processamento do dado, da partir do dado, do registro, algo abstrato, para uma ideia, uma solução, um produto. Então, a gente tem aqui a nossa grande empresa Google, né? A Google ela é utilizada todo dia a dia no nosso dia a dia, né? Por exemplo, hoje, lá nos Estados Unidos, a palavra Google já foi até dicionarizada. Eles falam, a gente fala aqui, né? Procura no Google, quando a gente não sabe alguma coisa. Lá eles falam Google it. Então, ela é uma ferramenta muito importante para a gente buscar qualquer conhecimento, qualquer coisa que a gente queira buscar. Mas por quê, né? Então, vamos começar com um caso. Pode passar, Bruno. Nós temos nosso querido Homer Simpson. Ele está lá pensando algo bem abstrato e tal. Ele não está se sentindo muito bem e ele está nesse momento da Covid, né? Aí ele fica pensando, meu Deus, será que tem relação o que eu estou sentindo com a Covid? Não tá legal o que eu estou sentindo e tal. Então, nesse primeiro momento, o Homer está com um pensamento abstrato. São dados. Pode passar, Bruna. São dados, algo assim que às vezes não consegue muito bem ser interpretados. E aí a gente quer sair desses dados para saber a sabedoria. Ou seja, ele quer relacionar a Covid com o sintoma dele. Será que realmente é positivo ou negativo, né? Se ele tem Covid ou não, pelo que ele está sentindo? E aí o Google vai ajudar o Homer a tomar essa decisão. De trazer dos dados para a sabedoria. Então, o Homer conseguiu traduzir o que ele estava pensando numa palavra. Vamos lá, procurar no Google Covid. Só que aí o Google, ele é uma ferramenta que ele consegue traduzir essa palavra e trazer informações dessa palavra. Ou seja, ele vai poder te dar dados em formas de imagens, notícias, mapas, vídeos. Então, são todas essas dados já classificados. Então, uma busca, né, Bruna? O próximo passo, a gente coloca o Covid e esses são os resultados da nossa pesquisa, né? O primeiro resultado, a gente tem o quê? Notícias. Pode passar, Bruna. Nós temos as notícias, né, que é um tipo de informação. Nós temos também os mapas. Vejam que ele descobriu que eu estou no Brasil. Ele pegou a minha localização, que é um dado, e descobriu que eu estou no Brasil e já colocou um mapa centralizado no Brasil. Eles também oferecem as estatísticas, mostrando essa curva de casos, né? A gente vê nessa curva aqui, ó, que aumentou, o número de casos diminuiu, e lá no finalzinho houve uma ascensão também dos casos. E também na outra página, a gente também tem links, né? Que é o forte do Google, né? E eles são relacionados ao quê? Ao governo do Brasil. Então, a gente tem links do coronavírus que mostram um pouco mais essa preocupação do governo com essa doença. E, claro, as informações de saúde. Então, quando a gente passa, a gente pensou, veio do pensamento, os dados, algo abstrato, veio na informação que a gente consegue classificar entre imagens, notícias, links, e agora a gente está na etapa do conhecimento. Por quê? Porque a gente começa a ligar os pontos, né? No próximo slide, a gente vê, por exemplo, a ligação entre esses pontos. A gente tem notícias mostrando que o Covid aumentou, a gente tem um mapa de casos no Brasil, ou seja, o Brasil é um forte lugar onde tem bastante casos, a gente vê a preocupação do governo, a gente vê a curva, né? E as informações de saúde. Quando a gente não soubesse o que é Covid, a gente já vê que é uma preocupação pelas notícias, pelos links do governo, pelo mapa, e pelos gráficos, né? Só que aí o Homer, não esqueçam o Homer não está se sentindo bem. E dentro dessas informações, ele acha algo que faz
tem a ver com o que ele está sentindo, né? A gente vê nessas notícias que tudo a ver com Covid. Mas quando ele vê um pouquinho mais detalhado, mais filtrado, o que acontece? Ele vê os sintomas. Mas peraí, era o que mais ou menos ele estava assim, não se sentindo bem, então é um sintoma. E aí, lendo um pouquinho mais, ele vê que os sintomas mais comuns da Covid é o quê? Febre. Ou seja, pá, acho que agora eu tive um insight, né? Eu consegui ligar um ponto, que é o meu sintoma de sentir febre, com Covid. Então, né, a gente vê que isso pode ser uma hipótese. Eu posso estar com febre e eu posso estar com Covid. E aí a gente tem esses dois pontos para ser ligados. E é isso que a ferramenta Google faz. Ele nos auxilia a criar esse conhecimento e esses insights, né? O Google não vai te dizer se você tem Covid ou não, porque isso só um teste de farmácia pode dizer. Mas ele pode te dizer em outro processo de conhecimento. Você pode digitar ali no Google, teste Covid, onde fazer, e aí tem lugares para fazer. E aí sim você vai saber se houve essa conexão da febre com a Covid. Então, isso, mostrando assim, de uma forma geral, no nosso dia a dia, é como a gente lida com dado no nosso dia a dia, né? A gente vê, procura, e a gente tem a sabedoria e tem esses insights e tudo mais. E aí, isso é no nosso dia a dia, mas a gente também pode trazer isso para a nossa profissão, que é isso que a gente agora vai explicar um pouquinho para vocês, né? Como que a gente faz essa fábrica de conhecimento, esse processo de conhecimento aqui na Senior Labs, mostrando um projeto para vocês. Maravilha! Então, a gente vai compartilhar com vocês um tema que a gente vem trabalhando bem forte aqui no nosso laboratório, né? Que é sobre diversidade e inclusão. Esse projeto está sendo realizado por mim, pela Ingrid e pelo nosso coordenador também, que está auxiliando, mentorando, né? O Evandro Pires. Bom, mas por que a gente estuda diversidade? A diversidade é um motivo que tem alguns retornos para a empresa. É uma ação muito legal, onde você consegue tornar o ambiente diverso, né? Então, o ambiente da indústria, da empresa, possui vários grupos. E aí a gente tem alguns dados, como, por exemplo, as empresas que investem em diversidade étnica, né? De pessoas com cores diferentes, elas são mais lucrativas. Em gêneros diferentes também são mais lucrativas. As pessoas, elas estão mais dispostas a se engajarem. O clima organizacional também é melhor. As pessoas, elas têm menos vontade, digamos, de deixar a empresa. Elas preferem ficar mais lá. E, além disso, tem um estudo interessante que diz que as pessoas, empresas que investem em diversidade conseguem ter mais registros de patentes, porque você tem grupos que vêm de vivências diferentes e cada um tem uma solução diferente, né? Então, para isso, a gente propõe um dashboard para a diversidade. E como que esse dashboard funciona? A gente tem informações de um cadastro de empresas, então a gente tem como se fosse uma planilha em Excel com vários dados dos trabalhadores dessas empresas, mas são dados anônimos. Difícil falar a palavra, né? E aí, assim, então a gente só sabe quem é a empresa por um código e o trabalhador por um código. A gente não consegue dizer quem é, né? Até porque tem uma lei que diz que a gente não pode caracterizar a pessoa, né? Então, daí a gente tem acesso a algumas informações também, como sexo, raça, deficiências, idade, salários, a data em que foi admitido, o estado onde o trabalhador reside, né? E aí a gente juntou isso com dados do IBGE, que seriam dados da população na cidade no qual a empresa reside. E aí a gente, fazendo algumas manipulações matemáticas, a gente conseguiu encontrar um índice que determina o quão diverso está aquela empresa. E a gente também exibe nesse dashboard alguns diagnósticos comparativos, que são gráficos que diz o quanto a empresa tem em cada categoria, né? Então, aqui é uma visão que a gente tem desse dashboard.
Aqui seria o nosso diversômetro, né? Então, seria, por exemplo, um selo bronze, prata e ouro, digamos, né? E essa empresa, no caso, ela está na segunda colocação, digamos, né? Ela está com a pontuação de 0,42. E o ranking dela, frente às outras empresas, é de 20º, né? Então, daí ela vai ter uma mensagem, né? Você está no selo prata da diversidade, você está no caminho certo, você já possui um selo prata da diversidade, mas você pode ainda melhorar, porque o objetivo é que você chegue sempre no top do ranking, né? Então, vamos abrir aqui para vocês, nosso Dash. Na verdade, assim, não é um produto pronto que a gente faz aqui. A gente, como trabalha com ciência de dados, nosso objetivo é trabalhar esses dados, encontrar uma forma de agregar valor a esses dados e propor um produto que a gente acha que vai ajudar a empresa a impulsionar o seu negócio. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma demonstração do que a empresa poderia fazer, daí mais para frente vai ter um outro departamento que vai fazer isso de um jeito mais bacaninha, né? Então, daí aqui a gente tem o filtro, tá vendo? Que a empresa é um código, a gente não sabe dizer quem é a empresa. E aí aqui a gente tem o ranking, que a empresa vai poder visualizar, o diversômetro, o ranking, né? Aí aqui embaixo a gente tem os indicadores que eu tinha comentado com vocês, né? Então aí daí, tipo, eu tô no RH, eu vou ver a quantidade de funcionários que eu tenho na minha empresa. Eu tenho 25 empregados. Desses 25, eu sei que 64% é composto por mulheres. Mas olha aqui, eu não tenho nenhum idoso, né? Nenhuma pessoa de 50 anos ou mais. E deficiente, não tenho nenhum. E pretos ou pardos, tenho só 12%. Então, o que isso daqui mostra? Mostra que eu preciso melhorar nessa parte de faixa etária, mostra que eu preciso melhorar nessa parte de deficientes e também dá uma melhoradinha na parte de pretos ou pardos, né? Porque quanto mais igual essa porcentagem, mais diversa a empresa é. Então, daí aqui eu tenho alguns gráficos, né, para eu visualizar esses indicadores de forma visual. Então, ó, tá vendo aqui, por exemplo, eu tenho só não deficientes, eu não tenho nenhum deficiente aqui admitido, por exemplo. Olha a quantidade de homens e mulheres. Aqui eu admiti mulheres, mas aqui muito mais homens, né, em setembro. Daí aqui, ó, etnia, brancos. A gente tem um monte de gente branca, mas preto, não tem preto aqui, gente. Vamos aumentar isso. Aí essa parte de outros, o que seria outros? Por exemplo, índios, japoneses, né? Então, a empresa também não tem ninguém. E na parte da faixa etária, olha o quanto que ela está contratando de 15 a 30 anos. De 50 a 75, ninguém. E de 30 a 50, a gente vê que em setembro até teve um pouquinho, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa está trabalhando na RH, ela vai fazendo as funções, ela vai contratando, mas ela não tem muito essa noção do quanto está evoluindo esses indicadores. Então, aqui, tá vendo? Ela consegue visualizar e ter uma noção melhor de como é isso. E aquela parte que eu comentei com vocês do IBGE, ela entra mais aqui, ó, tá vendo? A gente tem a diversidade no estado de Santa Catarina, por exemplo. A gente tem a diversidade das empresas naquele ramo que uma empresa atua e a diversidade da própria empresa. Então, aqui, por exemplo, gênero, a gente sabe que ela tem uma porcentagem, mas os concorrentes dela estão muito superiores e o local onde ela está possibilita com que ela recrute outras pessoas de gêneros diferentes, né? O mesmo para etnia, deficiente, 50 ou mais anos. E é isso. Depois, os próximos passos, a gente vai calcular um plano de ação para que a gente possa dizer como que a empresa pode melhorar essa diversidade. E a gente também está trabalhando na parte de gerar valores para a inclusão. Porque não basta a empresa ter diversidade se ela não consegue fazer com que esses grupos evoluam em cargos de alta hierarquia, por exemplo, na empresa. Acho que é isso. Opa, Ingrid.
Não, só para falar, né, que isso a gente pegou aqueles registros de dados, era um cadastro dos trabalhadores. A gente tinha o nome do trabalhador era anonimizado, mas a gente tinha o sexo dele, onde ele morava, né, quanto que ele ganhava, a posição dele, todos esses registros que a gente faz em qualquer lugar, um cadastro, e a gente pegou esses dados e conseguiu processar e tirar esses insights valiosos, né? Na verdade, esses aí são gráficos para ajudar a tomar decisão. Então, dentro de uma empresa, o que eles precisam é tudo mais processado para ter uma decisão rápida, não precisar depender da experiência individual de cada trabalhador, mas de dados que são fatos. E a gente consegue integrar essas várias áreas, né? Que a gente tem aqui o RH, a gente tem o cadastro do trabalhador, a gente pode ter, por exemplo, a pesquisa, né? Com outros dados, pegou os dados externos do IBGE. Então, são todos dados que a gente consegue cruzar e tirar valor, faturamento, e isso é o que faz a nossa profissão, né? Os cientistas de dados. Bacana, Bruna, Ingrid, parabéns pela apresentação de vocês, né? Esse contexto da ciência de dados associado à igualdade de oportunidades, que eu acredito que é a vertente que vocês trabalham, sem dúvida é muito significativo também, até para a gente chegar e ter, claro que a gente sabe que tem uma relação histórica, né, de um processo de não integração de pessoas que, pelo contrário, foram periferizadas, né, e a gente precisa mudar isso com o mundo, né, mais igualitário também, né? Claro que associado ao trabalho, comprometimento, responsabilidade, né, que é isso também que faz as nossas próprias histórias, né? Então eu vou, como nós temos ainda 8 minutinhos, eu acredito que essa temática é uma temática que vai abrir alguns precedentes de questionamento. Nós já temos uma pergunta aqui da Luana, né? Então, se vocês me permitirem, eu só vou lê-la, né, para que vocês possam responder, tudo bem? Para quem está começando no mundo das ciências de dados, vocês indicam alguma ferramenta específica? Por onde devemos começar? Quer começar primeiro, Ingrid? Pode ser. Então, é até engraçado, porque Luana foi uma mulher que me inspirou, né, a começar nessa área de ciência de dados. E ela me indicou naquela época para eu estudar Python, né, que é uma das ferramentas de programação com uma linguagem mais familiarizada à pessoa, né? Mas tem várias outras, né? Tem Python, tem R, o próprio Power BI, que é um pouco mais simplificado. Então, são ferramentas que estão sendo muito utilizadas no mundo corporativo e tem, assim, ó, muita procura por profissionais nessa área, né? Então, você começando, por exemplo, uma ferramenta de Python, às vezes você acha que pode seguir pela ciência de dados, mas pode seguir para outros caminhos também, como programação, desenvolvimento e tudo mais. Sim, eu recomendaria também que você estude um pouco de estatística, né? Porque na parte de trabalhar os dados, a gente precisa ter boas noções de estatística. E também você pode procurar no LinkedIn, não sei se você tem, seguir profissionais da área. Eu tem grupos que eu participo no Facebook de ciência de dados, né? Então é sempre legal ver o que a galera está conversando. A gente pode colocar dúvidas, todo mundo auxilia. Tem repositórios gratuitos, né, que a gente chama de GitHub, que tem vários códigos que a gente pode se inspirar e estudar as linguagens, como a Ingrid disse, Python ou R. Acho que o importante é dar o primeiro passo. E tantas outras formas, né, Bruna? A professora Joyce Scheidt, ela estava fazendo uma apresentação e realmente ter experiências faz termos melhores escolhas, né? Então, acho que você também tem que, claro, com a cautela, com a sobriedade dos caminhos que você vai percorrer, mas sem dúvida nenhuma tentando buscar conhecimento, né? Assim como o Marlon Volpe também, outro palestrante que nos colocou a mesma consideração. Buscar conhecimento constante, né? O Iomani também, nosso primeiro apresentador, falando de empreendedorismo, também colocou esse contexto de manter o foco, buscar essa informação, fugir aquilo que faça você fugir a teu propósito, né? Então, acho que isso são valores bem, bem importantes também. Né? Bruna, Ingrid, agradeço em nome né, da coordenação geral, na figura do nosso professor Sérgio Tomil, né, que colocou algumas considerações ali a respeito da grande significância que a Sênior tem nesse programa, né, um colaborador ativo nesse processo de geração de igualdade de oportunidades,
Um dos critérios que nós colocamos, né, no ingresso do Entra 21 não é um pré-requisito, pelo contrário, é formar jovens que não tenham essa habilidade para que eles possam ter uma mudança natural em suas vidas também. E esse projeto de tecnologia, né, na nossa região do Vale do Itajaí, ele está de uma forma gritante. Acredito que em poucos anos, né, seremos uma referência nacional como um polo de tecnologia reconhecido nacionalmente, graças a pessoas como a Bruna, como a Ingrid, né, como o professor Sérgio, como todos aqueles que fazem parte do programa Entre 21. Muito obrigado, né, meus sinceros agradecimentos a vocês. Gostaria de pedir para que os alunos que não participarão da próxima palestra com o professor Fábio Milani, da T-System, que se ausente das salas, e as últimas considerações da Bruna e da Ingrid para esses alunos que estão aqui presentes ainda. Por favor. Galera, eu queria dizer para vocês que eu não estudei em escola particular, a minha família não tinha condições financeiras, eu tinha tudo para não fazer faculdade e mesmo assim eu consegui. E eu nunca imaginei que eu chegaria numa empresa do porte da Senior, que eu trabalhei com inovação. E aí, graças a muito esforço, deu certo. Então, tipo, não desanimem. Quem precisar de ajuda com o que for, pode me procurar. Meu LinkedIn é Bruna Fortunato. O meu Facebook está com esse mesmo nome. Vocês sintam-se à vontade e sejam muito bem-vindos ao programa. A Ingrid, ela se encontra ali. Oi, gente. Então, é isso mesmo, assim, esse é um momento bem especial, né, quando a gente está fazendo a escolha da nossa profissão. E é bom a gente pensar, sempre estar buscando várias alternativas, né? E uma hora a gente vai, se identifica e tem que experimentar, né? Tudo experimentação e ao mesmo tempo sempre estar aprendendo. Acho que esse é uma grande dica, né, para quem está na busca, né, da profissão. Isso aí, vem para Sênior, gente. Me parametrizo a história da Bruna também, que também veio, estudei a vida toda em escola pública, e nesse processo de adaptabilidade, sempre pensando que você é capaz, as nossas capacidades são as mesmas, né, Bruna? Não temos distinção de capacidade. Há uma distinção ali, professor Riomani colocou no início da nossa palestra, que é a transpiração, né? Então, você realmente suar a camisa ali, né, correr atrás, jamais se subjugar por palavras externas, né, e fazer e construir sua própria história, né? Acredito que vocês estão construindo a própria história de vocês, assim como a Sênior construiu a própria história, assim como o Entra 21 construiu a própria história também, e é um prazer imensurável tê-las aqui conosco também. Muito obrigado, né? Eu vou me preparar para a próxima apresentação. Mais uma vez agradeço em nome do programa Entra 21 a presença de todos. Até mais. Valeu, gente. Tchau, Tchau. tchau.